E hoje eu começo, nessa manhã, um videozinho abordando o termo Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos ler e vamos tentar entender um pouco, né? Porque no mundo evangélico, nas igrejas evangélicas, dá a entender que Pedro foi quem recebeu a incumbência de apacentar, não é bem apacentar, no termo evangélico é pastorear. Você pode ver que o termo pastor tem se alastrado no ramo das igrejas evangélicas, e ser pastor hoje em dia é um cargo de grande estima. Sendo que o que Cristo pediu a Pedro foi: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, traz paz, porque Pedro era conflitadorzinho, gostava de cortar umas orelhas por aí, gostava de uma confusão. Mas o termo e o tema principal hoje é sobre essa menção, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos ler? Tentar entender um pouco. Não aprendi aos pés de Gamaliel, nem muito menos aos pés de Cristo. Mas Cristo disse que o Espírito Santo nos ensinaria, né? E não, nós naqueles dias não precisaria que os homens nos ensinassem, pois nós hoje temos as escrituras. Mas vamos ler, para a gente chegar a um entendimento. Eu vou passar para você o meu entendimento. Se você tem outro, aí cabe a você analisar e pesquisar nas escrituras. Não vá pelo homem, não. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos, seus discípulos dizendo: quem dizem os homens que ser o Filho do Homem? Jesus disse assim, chegou para os discípulos e disse: para vocês, os homens, o povo aí fora, o que pensam? Para eles, quem é o Filho do Homem? O que eu sou? Não o que eu sou, não. Quem é o enviado de Deus? Quem é aquele que é enviado de Deus, o Filho do Homem, o escolhido por Deus? Eles disseram: ah, Senhor, principalmente uns, João Batista, outros, Elias, e outros, é o profeta. E disse-lhe ele: agora vocês, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro atrevido, foi o primeiro. Vocês viram que Pedro sempre foi atrevido, sempre tomou a frente. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bojana, ou seja, filho de João, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Tá, vamos lá. Uma breve história para mim entrar no texto novamente. Quando eu era criança, eu não entendia que
as pedras serviam para alicerce de casa. Por exemplo, quando alguém dizia assim, vamos construir uma casa, qual era a primeira coisa a se fazer? Não era nem cavar os buracos, era caçar pedra em volta da sua propriedade, ou então pegar um trator, um carro e trazer pedras de outro local e juntar uma montoeira. Isso de pedras sólidas, seixo, como muitos conhecem, pedra firme, e também pedras moles, fáceis de ser quebrada na marreta. Por que isso? Porque eles entendiam que a pedra era a base de qualquer alicerce. Se você construísse uma casa que não fosse com pedra, essa casa estaria sujeita a rachar, a apresentar rachaduras nas paredes. Então se fazia o seguinte, juntava as pedras, cavava todos os alicerces, colocava pedras e batia com a marreta para que elas pudessem se ajustar e ficar firme. Fazendo isso, cara, que você fazia para fechar os pequenos orifícios que ficavam entre uma pedra e outra. Pedras maciças, pedras mole. Jogava por cima e saía com a marreta quebrando, a ponto que ela ia se desintegrando, virando tipo um pó. Não pode como cimento, mas aquelas pequenas pedras tipo brita. E iriam fechando os pequenos orifícios. Fazendo isso, fechando todos os orifícios, se usava barro. Quando não existia o cimento, se usava o barro. Aí depois veio o cimento, aí a turma começou a fazer massa e colocar para dar uma solidificação maior. Então com isso se criava ali o alicerce, a base para você edificar uma casa, a ponto que ela não sofreria rachadura ou dano algum. E da mesma forma foi o que aconteceu aqui, nesse texto que acabamos de ler. Quando Pedro revelou a Cristo que para ele Cristo era o Messias, o Filho do homem, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Cristo se alegrou com aquilo. Diz Pedro, não foi carne nem sangue, ou seja, não foi homem algum que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Aí logo em seguida, Jesus respondeu e disse, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ainda Cristo disse que ia dar mais coisas a Pedro, tipo, e eu te darei a chave do reino do céu. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. O que Cristo fez para Pedro, primeiramente, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai. Então, o que acontece? O que aconteceu ali é que diz Pedro, você agora foi coerente. O Espírito Santo te revelou a verdade. Se eu sou filho do homem, então é sobre esse argumento que tem que ser pregado. É nesse argumento, é nessa base, é nesse alicerce que a igreja tem que ser edificada. É sobre esta pedra, sobre esse alicerce, sobre essa edificação
a minha igreja será alicerçada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Pedro, que já tinha essa revelação, Cristo simplesmente, isso no meu entendimento, Cristo disse, olha, sobre esse argumento, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre esse edifício, sobre essa edificação, edificareis a minha igreja. Ou seja, em mim, já que eu sou o Filho do Deus vivo, é sobre mim que você tem que falar. É sobre essa pedra que você tem que edificar. É em cima dessa pedra que você tem que falar sobre mim ao povo, para que a minha igreja seja edificada. E sobre esse alicerce é que deve ser edificado a minha igreja. Cristo disse assim, Pedro, pois é, pois sobre esse teu pensamento eu edificarei a minha igreja. Sobre esse alicerce, essa pedra, esse firmamento que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E disse que ia dar a Pedro o que mais? A chave, né? É tanto que Pedro, houve uma mudança tão grande depois que Pedro negou Cristo por 3 vezes, que até a sombra de Pedro curava. Houve uma mudança radical. Nesse momento eu imagino Pedro, que outrora com medo chegou a negar Cristo, agora não. Ele disse, Cristo é a pedra fundamental. Cristo é a pedra de esquina, é a pedra mestra, que todo edifício bem edificado nele cresce para a morada do Espírito Santo. Porque Pedro recebeu a chave, que a chave é um conhecimento do céu. A chave não é só isso que você pega, põe na mão e diz, vou abrir a porta. Não, Pedro teve a chave, o conhecimento do céu. E em cima desse alicerce foi que Pedro saiu pregando o evangelho mundo afora. E isso não serve só para Pedro, mas para todos que estavam ali naquele momento, que sobre aquele fundamento de que Cristo é o Filho do Deus vivo, é que todos deveriam crer nele. E a partir daí, ser expandido o evangelho no mundo. É tanto que em Pedro, eu estou lendo aqui Mateus, mas Pedro fala, lá em 1 Pedro 2, fala sobre a pedra principal que os construtores rejeitaram. Quem foi que rejeitou? Os homens, aquele que os mataram, que não deram crédito. Então mataram Cristo por não aceitar Cristo como o enviado de Deus. Mas para nós que cremos, ele é a pedra angular, a pedra de esquina, o nosso alicerce, que sem ele estamos a perecer nesse mundão. E se nós não estiver nessa pedra que é Cristo, logo essa casa chega a rachar e seremos como os insensatos, que edificamos nossa casa na areia. Aí vindo as ondas, rio, batem nas águas, o vento sopra e a casa vai a pique, a ruína. Mas se aquele que edifica sobre a rocha, que é o Messias, essa casa está bem alicerçada. Um abraço!